Olá, alunos! Meu nome é Marcela, eu sou professora de português instrumental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a concordância verbal e a concordância nominal. Para começar, nós vamos entender o que é concordância. O que significa concordância na nossa língua? A concordância consiste em se adaptar à palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Mas o que são as palavras determinante e determinada? Na concordância nominal, que ocorre em relação ao gênero e número, as palavras determinantes são o adjetivo, o pronome, o artigo, o numeral ou o particípio, que estão em concordância com as palavras determinadas, que são o substantivo ou o pronome. Vamos ler um trecho de Machado de Assis. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado. As palavras que estão sublinhadas nesse trecho são as palavras determinantes, que estão em concordância com as palavras determinadas. Vamos analisar uma por uma. No primeiro caso, alguma, que é um pronome, está em concordância em número com coisa, que é um substantivo, palavra determinada. Assim também, 2 está em concordância com passos, que é um substantivo. A, que é um artigo, acompanha mão, que é um substantivo. Que é um artigo indefinido, acompanha pedaço, que é um substantivo. E amarrotado, que é um adjetivo, caracteriza pedaço de papel. Está concordando em número e gênero com pedaço de papel. Já em relação à concordância verbal, nós vamos verificá-la em número e pessoa entre o sujeito e, às vezes, o predicativo e o verbo da oração. Observem esse trecho também de Machado de Assis. Os outros, não sabendo o que era, falavam, olhavam, gesticulavam, ao tempo que ela olhava só, ora fixa, ora móvel. As palavras sublinhadas são verbos que concordam em número e pessoa com o sujeito da oração. Falavam, olhavam e gesticulavam, flexionam-se no número plural e estão em acordo com o sujeito, os outros. Olhava, flexiona-se no singular por estar em acordo com o sujeito, ela. Vamos ver agora a diferença da concordância que geralmente ocorre na língua oral e na língua escrita. Na língua oral, é comum enunciarmos primeiro o verbo e, em seguida, os outros termos oracionais. O fluxo do pensamento corre mais rápido do que a formulação e a estruturação da oração. O falante costuma enunciar o verbo no singular porque ainda não pensou o sujeito a quem atribuirá a ação verbal. Se o sujeito for pensado como pluralidade, haverá aí casos de discordância. E o mesmo ocorre com o caso nominal do particípio. Na língua escrita, formalmente elaborada, há meios de evitar essas discordâncias. Nós vamos agora conhecer mais de perto os meios que nós temos para evitar as discordâncias na nossa língua. Em relação à concordância nominal, o adjetivo posposto a 2 ou mais substantivos, como que ele vai se flexionar? Ele pode ficar no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Eu vou sempre apresentar a teoria e nós vamos ver exemplos que ilustram essa teoria para que a gente possa compreender o que eu estou primeiro descrevendo para vocês, tá? Então, comprei abacaxi e melancia maduros. Temos aqui 2 substantivos e maduros, que é um adjetivo posposto. Maduros fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo, no caso, melancia, que está ilustrado aqui no segundo item. Comprei abacaxi e melancia madura. Como ele pode ficar no plural, se nós temos 2 substantivos no feminino, ele também vai levar isso em consideração na hora da flexão. Comprei banana e melancia maduras. Eu tenho a banana e a melancia. Comprei banana e melancia madura. Madura, nesse caso, concorda com melancia. Então, recapitulando, o adjetivo
posposto a 2 substantivos, ou fica no plural concordando com os dois, ou concorda com o item mais próximo, em gênero e em número. Agora, se o adjetivo é anteposto a 2 ou mais substantivos, a regra muda um pouco. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Na sala havia lindas fotografias e desenhos. O adjetivo lindas está anteposto aos 2 substantivos da frase, que são fotografias e desenhos. Lindas concorda com o substantivo mais próximo, fotografias, que é feminino, plural, as fotografias. Na sala havia lindos desenhos e fotografias. Se nós invertermos a posição dos substantivos da frase, o adjetivo precisa concordar com o substantivo mais próximo. Por isso ele fica no masculino plural, porque ele acompanha uma palavra no masculino plural, que é desenhos. Se os substantivos pospostos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar sempre no plural. A torcida vibrava com os talentosos, Zico e Sócrates. Temos 2 nomes próprios, Zico e Sócrates, o adjetivo fica no plural. Vamos aos casos especiais agora. As palavras obrigado, próprio, mesmo, anexo, kit e meio concordam com a palavra a que se referem ou com o gênero do emissor do enunciado. Vamos aos exemplos. Muito obrigado, disse Christian. Muito obrigada, disse Paula. Observem que a palavra obrigado vai se flexionar de acordo com o gênero de quem emite o enunciado. Se eu agradeço ao aluno porque ele fechou a porta, eu vou dizer muito obrigada. Se é um professor do sexo masculino agradecendo ao aluno, ele vai dizer muito obrigado. Próprio. Ele próprio ou ele mesmo fez o trabalho. A palavra próprio ou mesmo vai se flexionar conforme ao seu referente, que é o pronome pessoal ele. Quando é feminino, irá se flexionar no feminino. Ela própria fez o mesmo trabalho. Ela mesma fez o mesmo trabalho. Se não há na frase a distinção feminino ou masculino, a flexão vai ocorrer de acordo com o emissor da frase. Portanto, se eu faço um enunciado usando próprio ou mesmo, eu direi eu mesma fiz o trabalho. Eu própria fiz o trabalho. Anexo. O documento segue anexo. Observem que a palavra anexo está de acordo com o documento, que é masculino singular. Da mesma forma, ocorre nessa sentença. A carta segue anexa. Anexa está flexionada no singular feminino, porque está de acordo com a carta. Mas atenção, se anexo vem precedido da preposição em, a expressão em anexo fica invariável. A fotografia segue em anexo. Mesmo que tivéssemos aqui um plural, ela ficaria invariável. As fotografias seguem em anexo. Kit. Kit vai se flexionar em relação ao número. Estou quite com os meus credores. Estamos quites com nossos credores. Kit no singular ou kit no plural em concordância com o sujeito da sentença. Estou, primeira pessoa do singular, estamos, primeira pessoa do plural. Exige, portanto, kits no plural e exige kit no singular. Em relação à palavra meio. Meio, no sentido de metade, ele vai se flexionar em número e gênero em relação à palavra que ele acompanha, como neste exemplo aqui. Maria comeu meia jaca e ficou um pouco enjoada. Ela comeu metade da jaca. Por isso, meia está no feminino singular, acompanhando jaca, que está no feminino singular. Mas, quando usamos meio no sentido de um pouco, ele é invariável porque está na função de advérbio. Portanto, dizemos, minha avó está meio doente, no sentido de um pouco doente. E não, minha avó está meia doente, porque a nossa avó não fica metade doente, não é verdade? Era meio-dia e meia.
Essa expressão também, muito comum do nosso dia a dia, deve ser observada com atenção. Por que nós finalizamos com a palavra meia no feminino singular? Porque aqui está subentendida a palavra hora. Era meio-dia e meia hora, que é feminino singular. Fiquem atentos a isso. Em relação à palavra bastante, são casos que merecem a nossa atenção, porque dependem do nosso conhecimento acerca do que é um adjetivo, do que é um advérbio e substantivo. Então, prestem atenção nisso. Bastante, enquanto adjetivo, concorda com o nome que acompanha. Enquanto advérbio, é invariável. Quando é que eu sei que bastante é um adjetivo e bastante é um advérbio? Observem esses exemplos. Aprendemos bastantes novidades hoje. Nesse caso, bastantes é um adjetivo. Ele acompanha um substantivo. Sempre que bastante estiver acompanhando um nome, um substantivo, ele se flexiona, porque nessa função ele é um adjetivo. Então, o adjetivo se flexiona em número e gênero em relação ao substantivo. Bastantes está no plural, porque concorda com o nome novidades, que também está no plural. Nossas disciplinas são bastante interessantes. Nesse caso, bastante é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque ele acompanha um adjetivo. Os advérbios acompanham os verbos e os adjetivos da nossa língua. Então, quando bastante estiver acompanhando um adjetivo, ele é invariável. Mesmo que esse adjetivo estiver no plural, ele não vai se flexionar. Nossas disciplinas são bastante interessantes. Bastante enquanto advérbio, porque acompanha um adjetivo. Aprendemos bastantes novidades hoje. Bastantes enquanto adjetivo, porque acompanha um nome. Vamos prestar atenção agora em relação à palavra menos, que causa uma certa confusão na nossa língua. Menos é usado como advérbio, portanto, ele é invariável. Observem o exemplo. Quanto mais pensa, menos age. É um advérbio que acompanha um verbo, o verbo agir. Menos não concorda com nenhuma palavra da sentença. Nós precisamos ficar atentos, porque em contextos informais, principalmente, nós escutamos casos, sentenças do tipo, hoje tenho menos coisas para fazer. Essa sentença não está prevista nos contextos formais da nossa língua, porque menos é uma palavra invariável. Quando nós produzimos sentenças desse tipo, estamos concordando menos com coisas, mas menos é um advérbio, e o advérbio não varia na nossa língua. Nesse caso, nós estamos atribuindo a ele uma função que ele não tem. Portanto, fiquem atentos. Menos acompanham adjetivos e verbos na nossa língua, ele é invariável. Se eu quero dizer que eu não tenho muita coisa para fazer hoje, eu devo dizer, hoje eu tenho menos coisas para fazer, ok? Em relação a é proibido, é necessário e é bom. Essas expressões ficam invariáveis quando o sujeito não vem acompanhado por um artigo ou um pronome. Se o sujeito vem determinado por um artigo e por um pronome, essas expressões se flexionam em número e pessoa. Vamos ver os exemplos para entender isso melhor. É proibido entrada de animais. O sujeito é entrada de animais. Ele não está determinado por nenhum artigo ou pronome. Já no segundo caso, é proibida a entrada de animais. O sujeito está determinado pelo artigo definido a. Por isso a expressão se flexiona em número e gênero, é proibida. O mesmo ocorre com é necessário. Dedicação é necessário ao candidato. A dedicação é necessária ao candidato. Água é bom para a saúde. Esta água é boa para a saúde. Observem que nos segundos casos dos exemplos A, B e C, os sujeitos estão determinados por artigo, a entrada, artigo, a dedicação e pronome, esta água. Portanto, as expressões variáveis. É proibida a entrada, a dedicação é necessária, esta água é boa. Do contrário, as expressões ficam invariáveis. É proibido entrada de animais,
dedicação é necessário, água é bom para a saúde. Vamos dar uma pausa nesse módulo e a gente já volta com a concordância verbal.